Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre o primeiro livro da Meta de 2022, que eu finalizei a leitura. Eu queria falar um pouquinho sobre essa obra. E a obra em questão é essa daqui, o livro do Dr. Joseph Murphy, cujo título parece quase um capítulo. O título é Aumente o Poder do Seu Subconsciente para alcançar uma vida mais plena e produtiva. Bom, a ideia então desse vídeo é eu falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro, as minhas impressões com relação a esse livro, e para isso eu vou pegar aqui a minha famosa colinha, né? E também vou dar a minha nota para o livro, só que eu mudei já o sistema, a metodologia de pontuação de livros, tá? Antes era notas de 0 a 10, mas aí ficava muito longa, né? Assim, muito distante. A nota mais baixa para mais longa pode ter números quebrados, então eu resolvi dar estrelinhas de 1 estrela a 5 estrelas. E esse livro recebe, então, na minha opinião, 2,5 estrelas. Primeira coisa que eu preciso falar desse livro antes de continuar falando desse livro, é um livro de autoajuda. É um livro positivista, é um livro que vai tentar te manter sempre muito animado, é aquele livro que vai dizer que tu é o cara, vai dizer que tu consegue fazer todas as coisas maravilhosas da vida. Por que eu digo isso no início do vídeo? Porque tem muita gente que não curte esse tipo de literatura e já deve estar pensando, não, é livro de autoajuda, então vou embora, vou para outro vídeo. Pois vá, não tem problema. Falarei com certeza de outros livros com conteúdo que irão te agradar. Talvez esse não seja o que você queira ouvir. Mas, para aqueles que têm curiosidade ou que gostam desse tipo de literatura, vamos conversar um pouquinho sobre este livro em questão. Eu fiquei sabendo do Dr. Joseph Murphy através de um comerciante numa entrevista, um comerciante do Rio de Janeiro, que ele deu uma entrevista para um site de notícias e ele citou o livro O Poder do Subconsciente. Quando ele começou a falar do livro, e ele começou a falar umas coisas muito interessantes, eu gostei, eu digo, cara, vou ler esse livro do Dr. Joseph Murphy. Solicitei, então, essa literatura no Natal, né, num amigo secreto, e a pessoa que me tirou não conseguiu achar o livro O Poder do Subconsciente e comprou 2 livros do Joseph Murphy. Um deles é esse aqui e o outro é esse aqui que eu estou fazendo a leitura. Eu comentei já no vídeo que está aparecendo aqui como sugestão para vocês assistirem que esse aqui seria uma versão prática da parte teórica, que seria esse daqui. E esse daqui vai o ano todo a leitura, porque são 52 reflexões para se fazer durante o ano. Então ele vai o ano todo para eu ler, eu só vou falar dele provavelmente no final do ano. Esse livro aqui, basicamente, ele fala, né, para alcançar uma vida mais plena e produtiva, mas o Dr. Joseph Murphy tem uma série de livros que ajudam em várias questões da vida, riqueza, amor, saúde, paz. Cada livro tem um foco, né, um objetivo, e esse daqui, então, para tornar a vida mais plena e produtiva. Além de ser um livro de autoajuda, ele é um livro espiritualizado. Ele é um livro, o Dr. Joseph Murphy, ele é muito ligado à espiritualidade. Então ele fez um livro de autoajuda focado em espiritualidade. Vê que já tem mais um ingrediente aí que pode agradar ou desagradar algumas pessoas. Bom, eu não li muitos livros de autoajuda, mas esse aqui, ele realmente tem esse objetivo de fazer com que você se sinta e saiba que você é uma pessoa diferenciada, que você é uma pessoa que pode ser uma pessoa feliz sempre. Basta saber como alimentar o seu subconsciente. O que o Dr. Joseph Murphy nos coloca nesse livro, basicamente? Ele nos coloca o que provavelmente muitos filósofos, muitos cientistas, muitos escritores colocam em suas obras, que a nossa mente era dividida em 2 partes. É como se fosse um iceberg. A mente consciente, que é a ponta do iceberg, aquela parte menor, que é onde a gente usa o cérebro para tomar decisões, raciocinar, né? A nossa parte lógica, né? Seria a parte de cima do iceberg. E a parte de baixo, a parte mais volumosa, com maior conteúdo, seria então o seu subconsciente, que é onde você não tem muito controle do que puxar de informação. Apesar do subconsciente, né? Defende aqui o Dr. Joseph Murphy ser o responsável pela tomada de decisão do consciente, a gente não tem influência no que vai ser puxado do subconsciente para tomar a decisão do consciente. Via de regra é isso, mas a gente tem como, e o livro explica isso, e depois tem a parte prática, de como alimentar o subconsciente para que na hora da tomada de uma decisão venham coisas boas, venham coisas positivas para que a melhor decisão seja tomada. Então basicamente é isso. Ele vai citando exemplos de pessoas que com as sugestões, as afirmações certas para o subconsciente alcançaram coisas maravilhosas em suas vidas. Bom, com relação aos exemplos que ele cita no livro, aí já é um primeiro ponto interessante que a gente tem que ponderar aqui. Eu acredito muito nessa questão da lei da atração, eu acredito muito nessa questão de que você tiver pensamentos positivos, bons pensamentos, coisas boas vão acontecer, porque tu tá numa vibe diferente, mas ele cita alguns exemplos aqui que são factíveis. Eu digo, legal, eu acho que sim, possível isso acontecer, mas tem outros exemplos que ele colocou aqui no livro que eu disse pra mim mesmo, não,
acho que tudo bem, o poder da atração, né, o poder das sugestões do subconsciente realmente trazem coisas boas, mas aqui tem umas combinações, umas relações assim que eu achei um pouco forçado. Não tem como dizer se é real ou não, né? Ele até cita aqui, em alguns casos, o nome das pessoas que aconteceram essas coisas. Mas eu não sei, ficou uma coisa assim meio difícil, sabe, de acreditar. E é um livro, né, entrando nesse mérito, é um livro que você precisa se dedicar. Nenhum livro de autoajuda vai te ajudar se você começar a duvidar do que você está lendo. Isso é claro. Se não partir de você a ideia de que não, eu quero mudar, eu vou me esforçar para mudar, eu vou seguir, eu vou trabalhar nesse sentido, não adianta ler livro de autoajuda, não adianta procurar ajuda, porque o início de tudo se dá por uma questão interior. E ele fala isso no livro, se dá uma coisa de dentro para fora. Tem que partir de ti primeiro. E aqui, isso aqui são ferramentas, né, que vão te auxiliar a chegar no estágio que você quer chegar. Mas tem esses exemplos, então, que são um pouquinho assim difíceis de acreditar. Isso aí já deu uma esmorecida na credibilidade. Outra coisa, ele é muito repetitivo. Tem palavras, tem textos que tu lê numa página, 2 páginas depois, 3 páginas depois, repete ipsis literis as mesmas palavras. Aqui entra num mérito muito particular de cada um, né? Porque ele trata de assuntos polêmicos. Tem pelo menos uns 2 ou 3 assuntos aqui que são polêmicos. São polêmicos por si só. Por exemplo, ele não acredita na influência dos signos, o zodíaco, isso aí tudo. Ele coloca, inclusive, fala palavras como sendo uma tolice, sabe? Ele rebaixa mesmo. Se você acredita, por exemplo, na questão do horóscopo, né? Dos signos, onde pode ser que você se ofenda nesse capítulo que ele fala sobre isso, porque ele realmente ele rebaixa, ele diz, olha, isso não serve pra nada. Eu não coloquei isso na minha avaliação para subir ou baixar a nota, né, da avaliação do livro, mas eu achei interessante dar uma pincelada aqui, reforçar esses tópicos polêmicos. Ele fala também sobre reencarnação e o porquê não devemos acreditar na reencarnação. Então, por exemplo, um espírita que pega esse livro para alimentar o seu subconsciente e vai ler na parte da reencarnação, que vai totalmente contra o seu conceito de fé, de crença, pode também se ofender e não gostar da obra. Então são pontos assim que a gente precisa verificar antes de fazer a leitura, estar preparado, né? A gente precisa estar preparado na hora de fazer essa leitura, uma leitura crítica, né? E aí, se você não concordar, enfim, faz parte do jogo, né? Faz parte de uma obra polêmica, ou com assuntos polêmicos, que você concorde ou não com algumas coisas. Eu fiz, várias anotações, não sei se vocês conseguem ver, tem várias marcações, porque apesar de ser uma obra que eu dei 2 estrelas e meia, é uma obra que trouxe muitas frases, muitos pensamentos que eu parei e refleti. Eu achei bem bacana nesse sentido. Eu acho que vale a pena se vocês têm essa ideia, se vocês acreditam, primeiro parte do pressuposto, parte do princípio que vocês acreditam na questão da lei da atração, que vocês acreditam realmente que o subconsciente pode ajudar na tomada de decisão se você alimentar ele com sugestões positivas, afirmações boas, de paz, de harmonia. Se vocês acreditam nisso, cara, é uma obra que talvez vai agradar muito vocês e a avaliação de vocês pode ser muito maior do que a minha. Foi uma obra que eu gostei de ler, para conhecer um pouco desse universo do subconsciente e um pouquinho do universo que trabalhava, né, o Dr. Joseph Murphy. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha falado de uma forma que quem estivesse curioso em ler a obra, ou leia, e para aqueles que de repente nem curiosos estavam e ficaram curiosos, ou que gostam desse tipo de literatura, ou que já conhecem o Dr. Joseph Murphy, que possam então adquirir a obra e ter em suas casas e fazer essa leitura que, como vocês podem perceber, alguma coisa sempre se aproveita. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal se você não está inscrito, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e suas amigas. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo.